Jovens e velhos santistas, depois do vexame do empate contra a Ponte Preta na noite desta sexta-feira na Vila Belmiro, eu venho aqui neste conteúdo para analisar a coletiva do técnico Fábio Carille. Como era de se imaginar, desculpas esfarrapadas de um sujeito que está sentado no contrato, que não vai pedir demissão, que vê o time piorar a todo tempo, e que desta vez contou com a colaboração na coletiva de Juliano, o capitão do time. O corporativismo dos boleiros fala mais alto sempre. Nessa hora, desculpa, não era o Juliano que tinha que estar lá do lado do treinador para transferir a responsa. Não, a culpa é nossa, nós jogadores, não sei o quê. Só que o Carille fala na coletiva que o time realmente foi arrogante no segundo tempo. Ele não usou essas palavras, mas disse que o time foi desconcentrado, como acontece sempre, e ele é incapaz de fazer esse time ter a vibração necessária, até porque ele não vibra, né? Ao contrário de todo o discurso também lá da comissão técnica dele nos bastidores. Então, como ele não é um cara que vibra, como é que ele pode exigir vibração do time? Ele não consegue. Aí o Juliano vai lá, dá uma passada de pano, corporativismo, e quem tinha que estar lá? Não era o Juliano, era o seu Alexandre Galo, era o seu Marcelo Teixeira, era o seu Paulo Brax, que sumiu, virou um elemento fantasmagórico dentro da vida. Cadê o Paulo Brax nessa hora? Cadê o Galo? Cadê o Léo? Cadê o presidente do Santos? Cadê o filho dele que se arvora a dar palpite no futebol como se fosse um mini executivo? Cadê essa turma da direção do Santos no pós-jogo para dar uma satisfação para o torcedor? Aí não adianta marcar uma coletiva a cada 6 meses do presidente. Queremos ver essas pessoas que interferem no dia a dia do futebol do Santos, que são autoproclamadas entendidas em futebol. Onde estavam elas? Os ex-jogadores não estão aí, Léo, Galo, eles não estão aí para fazer esse meio de campo, eles não falam a linguagem do boleiro, eles não são o elo entre a direção e o elenco e a comissão técnica. Como é que eles não conseguem traduzir o que é visto e sentido no vestiário para a direção do clube? Onde é que estão os homens responsáveis pelo futebol? Cadê o Paulo Brax? Né? Eles é que tinham que estar nessa coletiva, e não o Juliano, que foi lá para defender de forma corporativista o treinador. Porque de hoje a amanhã, eles podem estar juntos em outro lugar. Sei lá quanto tempo mais vai demorar a carreira. Eu não estou falando mal do Juliano, não. Não estou falando mal dele. Mas é que o jogador de futebol e o técnico, eles têm uma visão da profissão deles. O futebol, para eles, é um meio de ganhar dinheiro. É um meio de subsistência. Sabe? Um dia, quando eles eram crianças, talvez eles entendessem o futebol de forma lúdica, algo que desse a eles a alegria de correr atrás de uma bola, porque o Carille também jogou, né? Hoje, eles olham para o sistema, para o negócio e vem dinheiro, vem profissionalismo, cuidar da família deles, é isso que eles veem. Eles não conseguem entender, apesar de toda a relação que existe hoje, próxima, por conta de redes sociais, dos clubes e deles mesmos, né? Porque eles querem ter seguidores. Porque de hoje a amanhã acabar a carreira deles, eles podem fazer um anúncio de uma loja de imóveis para comprar uma cama nova. Se eles tiverem lá 200 mil seguidores, eles arrumam isso de graça, eles não precisam nem de dinheiro. Para eles, enquanto negócio, é bom ter muito trouxa seguindo nas redes sociais. Os trouxas seguem na rede social, de um clube, de outro e tal. E eles se dão bem de toda forma, né? Porque se alguém relar a mão neles, se alguém fizer alguma coisa e tal, eles estão protegidos pela lei, e é assim que deve ser. E é isso que a gente não pode estimular jamais. O cara está protegido. E se ele tiver dignidade, ele vai olhar para quem está lá do outro lado, sofrendo, ele vai pedir para sair. É o que o Fábio Carille não faz. Eu já cansei de ver na minha vida treinador dizer assim, olha, eu estou pedindo para sair porque não está dando mais, o time não está respondendo, não tem... O meu trabalho não está mais surtindo efeito, é o caso do Carille, o trabalho dele não surte mais efeito, mas ele senta no contrato porque ele quer ganhar dinheiro, porque ele está protegido de todas as formas. A questão física deles tem que estar protegida mesmo, né? O torcedor pode xingar, pode falar um monte, pode mandar ele para aquele lugar, mas não pode encostar a mão no treinador, de forma alguma, nem nele, nem nos jogadores. Isso a gente tem que
rechaçar totalmente. De forma alguma isso pode acontecer. Porque no passado acontecia. No passado acontecia. Hoje não mais. Hoje não mais. Existe uma proteção maior, até pela lei, pela forma como as coisas são expostas. Antigamente, um agressor agredia, sumia. Hoje não. Hoje alguém vai, uma câmera de monitoramento vai gravar, alguém vai tirar uma foto e o cara está ferrado. Então, eles têm essa segurança hoje. O que eles não têm é a capacidade moral de entender que quando eles não estão fazendo bem para a coletividade, que o paga, o cara tem que ter caráter e dizer assim, olha, não dá mais para continuar, o clima não está bom, eu já fiz o meu máximo, eu já tentei o que eu podia, eu não consigo mais entregar profissionalmente, as pessoas não entendem mais o que eu digo, porque está claro, não adianta o Juliano defender, os jogadores não entendem o que o Carille quer, não precisa ser nenhum gênio para entender isso. Os jogadores não entendem o que o Carille pede, ou porque eles são burros mesmo, ou porque a cabeça deles está muito pressionada, eles não tiveram estudo suficiente para sacar. É isso, é simples. E o Carille toma decisões de um técnico equivocado. Rainer, Rodrigo Ferreira, Alex, e por aí vai. Não há menor, por exemplo, não tem explicação dele colocar o Sandri e, de repente, 2 jogos depois, voltar. Olha, o Pituca estava mal ou não estava? Ah, mas o jogo é diferente, característica é diferente. E o Patrick, que não entra nunca? A gente esqueceu de falar do Patrick. E ele vai dar as desculpas esfarrapadas de sempre, que é aqui o título do nosso rodapé. Vocês vão ver. Aliás, eu estou colocando o modo online, tá? Se entrar a propaganda, a gente pula aqui, não tem problema, porque geralmente eu tenho baixado, às vezes eu edito, faço um negócio bonitinho. Mas assim, até porque eu preciso ver acelerado, eu tenho que botar um tempo um pouco maior, que eu não vou ficar aqui durante os... Quanto tempo tem dessa coletiva? 18 minutos. Eu vou acelerar esse processo. Não vou ficar com esses 18 minutos rolando aqui e prejudicar o dia de vocês. A gente tem que ser rápido e sucinto para acompanhar essa bendita entrevista aí do Fábio Carille. Então, eu vou mudar o modo de exibição aqui. Deixa eu ver se está tudo certo. O modo de exibição, deixar aqui um pouquinho maior, ou deixo essa daqui? Eu fico pequenininho aqui, ou essa daqui? Vou deixar essa aqui. Vou deixar minha carinha aqui pequenininha e vou reagindo ao que disser o professor Fábio Carille. Vamos lá assistir, primeiro com a pergunta do Felipe Camargo, em modo acelerado, acompanharemos em 1,5. Carille e Juliano, olha que beleza, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para cada um. Carille, queria que você falasse sobre o fato do Santos abrir 2-0 e tomar o empate com um jogador a mais em campo. E se você podia dizer o que te fez escolher Rainer e Patati para o jogo de hoje, por que da decisão de, do teu lado direito, você fazer essas mudanças visando esse jogo. E, Juliano, queria que você falasse, você como um dos jogadores mais experientes, o que dá para explicar para o torcedor, vendo um Santos abrir uma vantagem e simplesmente parece que vai morrendo durante o jogo e toma o gol de empate, os 2 gols no segundo tempo. Esse Santos está em sinal de alerta novamente e é preocupante o momento que o Santos vive? Bom, boa noite. A escolha pelos jogadores foi pelo Rainer ter entrado bem contra o Paysandu, ter entrado bem contra o Guarani, para a gente ter força, velocidade pelo lado. O primeiro tempo ali funcionou, com o Patati flutuando ali, a gente chegando no campo deles, com as inversões que a gente tinha trabalhado, né? Foi por isso da escolha dos dois. Boa noite. É constrangedor o resultado, porque nós fizemos um primeiro tempo bom, com volume, com domínio, abrimos uma vantagem de 2-0, tivemos um jogador a mais e não podíamos ter tomado o empate, ainda mais da maneira como foi. Nós falamos dentro do vestiário e no campo que a gente não podia dar transição para a Ponte Preta. E justamente por você ter um jogador a mais, essa transição ela não deveria existir. E foi assim que eles chegaram no primeiro gol. O segundo gol é uma fatalidade de futebol, que todo mundo pode errar, acontece. O jogador também é humano, ele também erra. E infelizmente, isso nos trouxe um ponto negativo. Hoje tinha tudo para ser um jogo da redenção e acabou sendo um jogo frustrante para nós. Agora, nós temos uma equipe que é experiente, nós passamos por um momento de oscilação no primeiro turno, nós tivemos 4 jogos seguidos sem conseguir vitória, e cabe a nós reverter isso. Claro que é um sinal de alerta, sim, porque é uma situação que nos incomoda bastante, mas da minha parte, para o torcedor, é que nós vamos continuar trabalhando para que a gente possa reverter o mais rápido possível. Peraí. Ô, Juliano, sabe o que é fatalidade? Eu vou te explicar o que é fatalidade. A galinha pisar em cima do pintinho recém-nascido. Isso é fatalidade. Isso é fatalidade. O jogador não é fatalidade quando o cara que faz isso é ruim. Porque se é você ali no lugar do... Se você está lá recuado, defendendo,
ali para pegar a bola, para começar a jogada ali na ponta esquerda, na lateral esquerda, você não perde a bola como o Rodrigo Ferreira fez. Então não é fatalidade, o jogador é humano, é verdade, o jogador é humano, mas há humanos, por exemplo, o Albert Einstein era mais inteligente do que eu, do que você, do que o Carille. Aliás, a explicação que o Juliano deu, pelo menos tentando se desculpar, foi melhor que a do Carille, que falou que o Rainer tinha entrado bem nas outras partidas para dar velocidade. O Sherman, por acaso, é o quê? Ele é lento? O Sherman é lento. A explicação do Juliano foi melhor que a do Carille nessa primeira resposta. Mas desculpa, eu sei que vocês são amigos, e a amizade, às vezes, Juliano, ela faz com que você ignore certos aspectos da realidade. Uma coisa é você dominar uma bola, outra coisa é o Rodrigo Ferreira, o Alex, o próprio Rainer e outros dominarem uma bola. Né? Por que os times da Europa jogam em altíssima velocidade, com troca de passes? Porque não tem jogador ruim. Isso facilita a vida do treinador também, porque o cara não vai errar um passe desse, é bem verdade. Mas assim, mas é o elenco que eu tenho. Então, é o elenco que você tem. O Souza precisava ter saído? A pergunta é essa. Ele não aguentava mais o jogo? Não é isso? Vocês não botam ele para jogar no sub-20 para ele ganhar ritmo? Tinha que pôr o Rodrigo Ferreira. Ou, na pior das hipóteses, já que o Rainer foi comprado pelo Santos para ser lateral esquerdo, por que não botou o Rodrigo Ferreira, que é mais ruinzinho, lá do lado onde ele se complica menos, e ter colocado o Rainer do outro lado? E o zagueiro Alex? Qual é a explicação? O rapaz teve contrato renovado, inclusive. Se ele fosse bom, se o zagueiro Alex fosse bom, o Santos não ia estar toda hora, cada vez que sai um titular, indo comprar um outro jogador no mercado. Quando saiu o Joaquim, foram atrás de um zagueiro, não conseguiram fechar, e subiram o Jair. Aí o Jair, aí trouxeram o Basso de volta, que estava na lista dos renegados. Então, assim, a mesma coisa vale para o Diógenes. Aí a diretoria precisa explicar o que é isso. Mas não se faz um elenco com 20 jogadores. Tá, mas assim, o Alex não é menino. Precisa comprar um zagueiro, contratar um zagueiro, porque aí você pega um outro jogador da base e você deixa lá, e você vai ter Basso, Jair, Gil e Alex. E aí você sobe o Samuel, você tem um quinto zagueiro ali, né? O Alisson joga de zagueiro se precisar, mas o Santos vai ao mercado contratar outro zagueiro. Por quê? Porque não é confiável o reserva. Porque o reserva não é confiável. A mesma coisa vale para o Diógenes. O Santos contratou o Renan e vai renovar o contrato do Diógenes para quê? O Diógenes estava na lista de dispensa no começo do ano. Aí não é nem culpa do Carille, estou falando da direção. Aí o treinador pega, não tem outro, eu coloco o zagueiro. E eu falei no pós-jogo, por que não colocou o Tomás Rincon? A Ponte Preta estava com um a menos, você ia fazer mais volume no meio de campo. Então vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Deve entrar propaganda a qualquer momento. Vamos lá. Como explicar para o torcedor mais uma frustração dessa? Como disse o Juliano, primeiro tempo na mão do Santos. O Santos foi para o intervalo com superioridade numérica, né? O camisa 10 deles, o Everson foi expulso, e não conseguiu render. O que explicar para o torcedor nesse momento? E, Juliano, qual a parcela de culpa dos jogadores nesse segundo tempo do Santos que decretou o empate? Fica com a impressão que a gente voltou para o segundo tempo achando que o jogo estava resolvido. E o que eu mais pedi, que respeitasse o adversário jogando bem, fazendo para merecer, rodando a bola, tendo amplitude. Tudo que a gente programou para o jogo. Né? Fizemos um jogo lento, um jogo onde favoreceu a Ponte Preta na questão da marcação. Primeiro tempo, praticamente, eles não tiveram transição, mesmo 11 contra 11 não tiveram, e tiveram transição, a gente com um jogador a mais e ganhando o jogo. É algo que incomoda bastante, não pode passar num campeonato tão difícil desse, jogando em casa, diante da torcida, abrir 2-0, e depois a gente voltar tão devagar que nem a gente voltou para o segundo tempo. Né? Muito devagar, e isso fez o adversário crescer, acreditar e buscar um ponto importante para eles. Bom, a responsabilidade desse resultado é toda nossa. Nós, como jogadores, nós assumimos. Porque muito se fala de treinador, de esquema tático, mas, na verdade, quando está ali dentro de campo, a responsabilidade ela é nossa. Nós, por ser uma equipe experiente, abrir 2-0, é inadmissível a gente sofrer um empate como sofremos hoje. Então, a parcela de culpa ela é toda nossa. Nós tínhamos tudo para sair daqui hoje feliz, com uma vitória, e a gente acabou frustrando o nosso torcedor novamente. Então, fica aqui o meu pedido de desculpa ao torcedor. Mas também a responsabilidade é assumindo. Hoje, como capitão da equipe que eu fui, assumindo que a responsabilidade é nossa. Nós deveríamos ter feito melhor, a gente deveria ter vencido. Era a nossa obrigação vencer o jogo, depois das circunstâncias que nós conseguimos na primeira parte. Peraí, antes de continuar aqui, pedir desculpas a vocês que eu escrevi errado, né?
Desculpas esfarradas. Eu estou tão cansado, tão de saco cheio que até errei aqui, mas já arrumei, tá bom? Desculpas esfarrapadas. Então, eu pedi desculpa e o Juliano também pediu. Outro dia o Carille também pediu desculpa. E ele falou de novo que o time se achou o Real Madrid, né? Não jogou. Agora está na hora de dar nome aos bois, gente. Está na hora de dar nome aos bois. Pronto. Nome aos bois. Quem é que está com a cabeça no mundo da lua? É o time inteiro? Por isso que você queria trocar 11? Menos o Juliano. É isso. O centroavante não estava com a cabeça no mundo da lua. O Wendel, ele estava ligado, jogou bem, deixou o Patati na cara do gol, deu alguns bons passes, deu o gol para o Juliano. Jogou bem, né? Quem que está com a cabeça no mundo da lua? O Schmidt está com a cabeça no mundo da lua? Está se achando? O Pituca? O Gil, que são os experientes? O goleiro não dá porque ele está lá, coitado. Né? Os laterais, quem é que está com a cabeça no mundo da lua? Porque, assim, tem 11 caras em campo, aí entram outros depois. É um outro que se salva. Ou o treinador não enxerga que tem alguém que não está ligado, ele não troca esse alguém. Por que não troca logo? É coletivo. Mas não tem o preparador lá que fala aquele monte de coisa para os caras antes do jogo? Eles mesmo não falam entre eles aquele discursinho lá, blá, 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 coach? Vamos lá, vai, seguindo. Carille, boa noite, Bruno Melhores da Rádio Bandeirantes. Hoje a Vila Belmiro falou, após o gol de empate que o Santos sofreu e também após o final do jogo, com torcedores pedindo sua saída e também criticando o grupo de jogadores. Queria saber como você reagiu a isso e te ouvir sobre isso. E ao Juliano, o Santos emendou 4 jogos sem ganhar na Vila. Queria que você falasse um pouquinho sobre a dificuldade de fazer o resultado dentro de casa que o Santos vem tendo nessa sequência. Obrigado. Entendo, né? Dos últimos 12 pontos fizemos 3 em casa. Dos 12 pontos disputados em casa fizemos 3. É algo que deixa o torcedor muito chateado e nós também, né? Mas agora ir para casa, respirar, né? Amanhã é outro dia e já começar a pensar na próxima semana. Bom, essa situação de 4 jogos sem vencer na Vila nos incomoda bastante. Por quê? Porque nós somos muito fortes aqui. Nosso primeiro turno foi muito bom. E a nossa força está em casa, ao lado do nosso torcedor. Então, quando você não consegue o resultado dentro de casa, isso te frustra o torcedor. Mas o que a gente pode fazer nesse momento é trabalhar, reverter, buscar pontos fora, recuperar o ponto que nós perdemos dentro de casa. O campeonato é difícil. A gente não entrou sabendo que seria fácil, não é. E vai ser assim até o final. Eu confio na nossa equipe, eu acredito naquilo que nós estamos fazendo. Agora, nós estamos num momento de alerta e de oscilação. E cabe a nós, jogadores, assumirmos a responsabilidade e fazermos mais e fazermos melhor. Boa noite. O campeonato é difícil. É difícil o campeonato. O campeonato é difícil. É verdade. O campeonato é bem difícil, Juliano. Difícil de ver. Né? É difícil de ver. É difícil ver o Santos aí. Carille, o dia, vamos dormir, né, Carille? Vamos pensar no futuro, né? No próximo jogo. Até você não tem mais o que dizer, né? Vamos lá, vai, segue. Boa noite. Giovanni Afonso Varana, Futebol Debate. Primeiro para você, Carille. Hoje, mais uma vez, você promove 5 mudanças e elas até surtiram efeito. No primeiro tempo, o Santos fez um bom jogo, até merecia sair com um placar maior. Mas na virada do primeiro para o segundo tempo, o desempenho cai drasticamente e, como o Juliano trouxe, o resultado termina como constrangedor. Você sente que ainda dá para tirar a ambição desse elenco? Você ainda se sente capaz de dar a volta por cima dentro do Santos e fazer esses jogadores terem ambição pela vitória, terem ambição pelo título da Série B? Ainda dá para reverter essa situação com você no comando? E para o Juliano, hoje, pela primeira vez na temporada, você é capitão da equipe, né? Mesmo com o Diego Pituca em campo, que foi o capitão ao longo de toda a temporada. Como e por que essa braçadeira chegou para você na partida de hoje? Muito obrigado. Dá sim, é um grupo qualificado e um grupo de homens. Bom, o Carille optou por me dar a braçadeira nesse jogo por uma divisão de responsabilidade. Eu acho que isso é justo nesse momento. No jogo passado foi o Gil, nesse jogo fui eu, talvez no próximo seja um outro jogador. Acho que são todos jogadores que podem estar representando a capitania do Santos. Então faz parte do nosso trabalho e a gente está aqui para servir. A pergunta foi ótima, a resposta foi mais ou menos. Aliás, de ser capitão do Juliano é realmente estranho, porque o Pituca, parece que o Pituca é o problema do time, né? Eu acho que o esquema do Carille prejudica o Pituca. Porque primeiro ele tira o Pituca do time, manda para a reserva, põe o Sandri, aí tira a braçadeira de capitão do cara, e diz que vai girar, e a braçadeira de capitão e tal. Mas o Pituca, por exemplo, enquanto capitão, nunca teve. Essa foi a iniciativa do Juliano, de lá da entrevista, ou mandaram ele lá? Né? Em relação. É um grupo de homens e um grupo qualificado. E por que não joga? E por que não melhora? Se são homens, por que, como você mesmo disse,
o time entra desconectado, desligado no segundo tempo. Porque o normal do time do Santos, do Carille, é errar o primeiro tempo, é devagar no primeiro tempo. Depois que toma um susto, começa a jogar. Aí faz o contrário. É um time de 45 minutos, aparentemente. Se os jogos do Santos tivessem só 45 minutos, talvez fosse melhor. Os caras estão só 45 minutos, tipo o torneio início. Segue. Vamos lá, próximo. E, Juliano, na última coletiva aqui, eu perguntei para o Carille, né, sobre o ambiente do dia a dia, quando o treinador percebe que a coisa não está andando, como é que funciona, ele pediu para perguntar para os jogadores, então, como você está aqui hoje, eu queria saber justamente isso. Como é que é esse dia a dia? Vocês acreditam no trabalho do Carille? Vocês conseguem compreender aquilo que o Carille está perguntando para vocês? Que você falou hoje, de novo, pediu desculpa para o torcedor, lá em Campinas. O Santos também fez um jogo muito ruim, o Carille também pediu desculpa. Queria que você falasse esse dia a dia, se vocês ainda conseguem entender aquilo que o Carille pede para vocês. E para você, Fábio, reforços estão chegando, né? Você pediu reforços, estão chegando reforços aí. Esse é um time que tem que dar resposta para ontem? Sim, né, nosso time já provou durante a temporada que não pode ficar assim, não pode aceitar, né, esses jogos, ter mais ambição para ganhar, entender o que é campeonato, respeitar até o fim, enquanto o juiz não apitar com 40, 50 do segundo tempo, que seja 51, que foi hoje o caso, o jogo acontece, né, continuar ligado, concentrado em tudo que a gente passa, né, esse é o papel meu, o papel do grupo todo. Bom, sobre o vestiário, eu vou ser sempre muito direto e muito transparente, porque esse sou eu. Eu não sei de onde surgiu essa situação para a imprensa de que os jogadores estão incomodados com o Carille ou com o vestiário. A minha concepção é que ele tem o time na mão, ele consegue passar as informações. Hoje aconteceu exatamente o que nós treinamos durante a semana, exatamente igual. Era um jogo de transição, no Jack repetia a bola, a gente conseguiu explorar os espaços que eram pelo lado do campo, podendo fazer cruzamento. Foi assim que nós fizemos um bom primeiro tempo. Então é muito fácil nesse momento chegar e colocar a culpa no treinador dizendo que ele perdeu o elenco. Não, nós assumimos como elenco, nós assumimos a responsabilidade, o treinador tem a nossa confiança e eu espero que o torcedor entenda que é um momento difícil, é um momento de oscilação, mas é que nós precisamos do torcedor do nosso lado. Ô, Juliano, não foi isso que o Ricardo perguntou. Ele não perguntou isso. Ele perguntou se vocês, jogadores, estão entendendo o que o Carille fala. Aí você falou do Gé. Beleza. Ele falou do Gé, que foi treinado, que não sei o quê. Tá. Mas por que se vocês entendem o que o Carille fala, por que vocês não executam isso no jogo? A grande questão é essa. Não é, inclusive, eu já disse aqui em outras circunstâncias que ele dá às coletivas e, aparentemente, ele dá a resposta que, viu o jogo, foi isso mesmo que aconteceu. A questão, e você agora diz que nos treinos vocês entendem o que ele fala. Então, onde é que está o problema? Se o técnico enxerga o problema, se vocês entendem o que ele diz, por que não há execução do que é treinado, do que é dito e do que é visto dentro do jogo? Por quê? Qual é o problema? É a qualidade, porque o Carille acabou de dizer que o grupo é qualificado e é de homens. Então, assim, tudo que vocês estão dizendo transforma a realidade do Santos num grande mistério. Vocês vão dizer que é azar, que é olho gordo? O que é? Vocês estão afirmando aí que treinam, que entendem, o técnico diz que são homens, que o time é qualificado, que foi tudo preparado, mas aí não se sabe por que toda vez... E não é só porque o Patati perdeu um gol, e não é só porque o Rodrigo Ferreira e o Alex enterraram o time no último gol, e não é porque o Basso e o Gil perderam na corrida para o Gé, né, principalmente o Basso. É porque esse time, se vocês forem olhar, se vocês forem ter desde o começo do campeonato, sempre contra adversários mais fracos, o Santos fez um monte de gol no erro do adversário, em bola parada, em bola aérea, em bola do Otero, de falta e tal, que resultou em gol. Dificilmente o Santos tem um gol que é construído. É um time que bota muita bola na área, de qualquer jeito, que não tem jogada ensaiada. Então, vocês estão fechados num mundo corporativista em que vocês acham que está tudo bem. E quem está de fora está vendo que não está. Quem está de fora está vendo que não está. O que mais me preocupa é vocês terem essa visão de que vocês estão corretos, de que vocês estão fazendo certo. Quem tem que apontar e falar assim, não está certo, é quem está do lado de fora. Mas o que nós aqui na imprensa, produtores de conteúdo e torcedores dissemos, vocês não respeitam a opinião de quem está de fora, a visão de quem está de fora. E vocês acham que quem está na diretoria sabe menos ainda do que quem está aqui fazendo esse tipo de trabalho. Então, vocês acham que está tudo certo e que é alguma coisa extra, fora da normalidade, sei lá extraterrena, que está impedindo vocês de jogarem futebol decente e ganharem jogos. Porque nós não temos capacidade, porque vocês jogaram onde? Vocês vão falar, né?
Vocês vão jogar? Onde vocês jogaram? É o que vocês falam? Mesma coisa para o presidente do Santos. Ou para o filho dele, ou quer dizer, para o Léo e para o Galo, vocês não podem dizer. Né? Porque o Léo foi campeoníssimo no Santos. Tudo que o Léo ganhou, vocês não vão chegar nem perto. Né? Mas não está funcionando. A teoria toda é linda. Vocês treinam, vocês são melhores, tem uma folha de pagamento e não sei o que, não sei o que lá. E não chega na hora do jogo, é só isso aí sempre. Bola na área. Tem uma jogada trabalhada. Vamos. Carille. Boa noite, Juliano. Boa noite para vocês dois pelo La Roca Energia 97 FM. Primeiro para o Carille. O Elvis é expulso logo nos acréscimos do primeiro tempo. A partir do momento que o Elvis é expulso, qual é a análise que você faz dessa situação? Como é que você mudaria o time para o segundo tempo? O que você passa para os jogadores em relação à expulsão? E por que essa análise no segundo tempo deu errado até resultar no empate? Para o Juliano, vocês falaram do quanto vocês se asseguraram em relação às transições ofensivas do adversário em velocidade. Você, como o coordenador de jogadas, o meio da equipe, por que mesmo com um jogador a mais o Santos criou tão pouco na segunda etapa? O que eu passei no intervalo, as mesmas orientações como se tivesse 11 contra 11. O jogo ia ter pelos lados e a gente chegou muito pelos lados, né, principalmente pelo lado direito no segundo tempo com um a mais. A gente conseguiu inverter a jogada lá, não terminamos bem as jogadas, né, de atenção, de ter cuidado com a transição. A gente tem o resultado e a gente ter o resultado não pode tomar contra-ataque, por ao contrário, a Ponte que tem que dar o contra-ataque para nós. Né, foi essas orientações dentro das características do time da Ponte que a gente tinha analisado muito bem. Nosso segundo tempo, o desempenho foi abaixo porque nós estávamos mais lentos na nossa construção. O fato de ter um jogador a mais, de ter o controle do jogo, nós achamos que o jogo estava resolvido. E nós vimos que o jogo não estava. Então, ainda assim, com um ritmo mais baixo, a gente ainda teve umas 2 oportunidades de marcar o terceiro gol e matar o jogo. Nós não conseguimos fazer isso, não fomos eficientes, não finalizamos bem. Chegamos no último terço e a bola não conseguia, a gente não conseguia acabar bem. E o primeiro gol, ele sai justamente de uma transição que nós tínhamos falado, não podemos dar a transição. Um cruzamento que eles conseguem tirar, não foi uma jogada construída. Eles conseguem tirar e eles dão o jogador, eles fazem o primeiro gol. Eu acho que nesse momento que nós tomamos o primeiro gol é onde o nosso jogo desanda. Porque aí traz preocupação, a gente consegue ficar um pouco com bola, mas assim com uma morosidade muito grande, e a gente não teve a ambição de marcar o terceiro gol. Então, hoje nós ficamos muito abaixo no segundo tempo. Carille, Juliano aqui, boa noite aos dois. Carille, eu queria fazer uma pergunta para você, voltado ainda para a reação com a torcida. Porque quando acaba o jogo, todas as críticas vão em cima de você. Você teme uma demissão do Santos Futebol Clube? Você sente que ainda tem clima com a torcida e também com os membros da direção depois de uma sequência ruim dentro do time do Santos? E, Juliano, eu pergunto a você, porque você falou de trabalho. Só que o Santos é um dos times que mais trabalha no Brasil, porque joga de uma semana em uma semana, como foi no intervalo entre Amazonas, um pouco menos porque não foi em um outro sábado. O que faz você falar do trabalho a ponto do torcedor acreditar que algo vai mudar, sendo que são 3 jogos ruins, jogando na Vila Belmiro contra o Sport, Amazonas e Avaí, que não mudou. O Santos continua sem conseguir vencer em casa. Muito obrigado. A relação com a diretoria ela é muito boa, né? Mas sabe que tudo pode acontecer resultados. Né? Já falei isso da outra vez, no jogo contra o Goiás, se a gente tivesse um resultado ali, eu acho que já poderia ter mudado ali, acho. Né? E agora, sou muito claro com a diretoria, eles sabem o que eu passo, o que eu faço, o que eu treino, né? Levo, mostro em vídeo para eles também, para que eles tenham conhecimento do nosso trabalho, o trabalho meio trabalho da minha comissão. Mas é claro que está na mão deles. Né? Não está na minha mão, não está na mão de vocês, está na mão deles. Mas a relação com eles ela é muito boa. A torcida eu não consigo, né? Não tem uma relação com a torcida. Nós aqui não temos. É o torcedor lá, nós trabalhando aqui, eu não tenho esse contato, igual eu estou falando que eu tenho com a diretoria. Né? Não tem. Nós não temos. Tá vendo? Desculpa, só rapidinho. O que eu acabei de falar, ele não tem relação com a torcida. Ou seja, o que o torcedor fala para ele não importa. E para a diretoria, ele acabou de dizer que ele passa um vídeo lá, e os caras compram. Ele mostrou num vídeo, PowerPoint, um vídeo, alguma coisa. Deve estar certo. Ele está fazendo a cabeça da diretoria com os vídeos dele aí. Olha o que a gente faz esse treino aqui. Nossa, eu imagino, juro, eu vou falar de novo pela 1000ª vez. Eu imagino assim, uma salinha. Era toda a diretoria do Santos, Marcelo Teixeira, Marcelinho, o vice, o CG, o presidente do Conselho Deliberativo, todo mundo. Eles entram numa salinha, o Carille vai lá e dá uma explicação para eles. Aí 10 minutos depois eles vão, todo mundo, um atrás do outro, para uma outra salinha. Está lá o Guardiola, para mostrar um vídeo para eles. Aí eu imaginando eles saindo da salinha do Guardiola, pensando assim, meu Deus do céu, o que foi que nós assistimos agora há pouco? Vocês já imaginaram essa cena? O Carlo Ancelotti, vou mudar para não dizer... Né? O Carlo Ancelotti, vai na salinha do Carlo Ancelotti. Ou do Jürgen Klopp, que está aposentado. Aliás, eu vou dar uma sugestão aqui, porque eu sou um cara que gosta de dar sugestões positivas, proativas. O Jürgen Klopp está aposentado do futebol. Eu não estou dizendo que o Santos tem que contratar o Jürgen Klopp. Faça um convite em nome da instituição Santos Futebol Clube. Faça um convite para o Jürgen Klopp dar um pulinho aqui no Brasil para conhecer a Vila Belmiro. Né? Paguem um hotel 5 estrelas para ele aqui em Santos.
e deixem ele aqui, deixem ele assistindo, deixem ele vendo o CT Pelé. Como é que funciona? Contratem como consultor o Jürgen Klopp. Você vai assistir uma semana dos treinos aqui, 10 dias, 15 dias, assiste. Olha a nossa estrutura. Vê se é igual a do Liverpool, do Borussia Dortmund. Então, você vai ficar aqui, você vai assistir e tal, e aí depois, se tudo der certo, você passa aqui para a gente o que você achou, né? Aí você conversa com o Carille também, tá? Bate um papo com ele, troca uma ideia com ele e fala: Carille, olha, esse seu treino aqui, acho que você podia fazer assim, assim, assado. Esse jogador aqui, ó, não consegue dominar a bola, joga lá para o grupo 2, lá com o Balieiro, com o Ed Carlos, não sei o quê. Vai custar? Não sei quanto é que custa, mas sabe, traz aqui para o cara ficar 15 dias aqui. Klopp, você vai tirar, traz a família, vamos pegar um dia que está sol e tal, uma semana que está sol. Você vem conhecer Santos, leva ele no Parque Valongo, leva ele no Emissário Submarino, leva ele na Ponta da Praia, né? Faz um bem bolado, Klopp, vem assistir o nosso trabalho, como é feito. Aí você dá um diagnóstico depois. Não precisa nem divulgar para a imprensa, nem para só aqui internamente. O que a gente tinha que fazer para dar uma melhorada? Olha só, para vocês não dizerem que eu não contribuo. Estou dando uma sugestão bacaninha, hein? Sugestão, ó, belezinha. Chame o Jürgen Klopp para trocar umas ideias com essa rapaziada aí, ó. Que legal. Tá aposentado, tá mais fácil. Vamos lá, tá acabando. Faz acreditar no trabalho, é saber que no primeiro tempo nós performamos, é saber que no primeiro turno, no momento mais difícil que nós tivemos, o nosso grupo deu uma resposta positiva. Então, o que faz acreditar no trabalho é a confiança que eu tenho nos meus companheiros. Só nós podemos reverter, só nós que jogamos, só nós que podemos vencer as partidas. Então, a confiança, ela é plenamente nos nossos companheiros. Nós já fizemos isso uma vez e vamos ter que fazer de novo. Carille aqui no cantinho. Eu lembro que quando apareceu a sondagem do Vasco, lá, acho que ainda durante o Campeonato Paulista, você comentou que você queria ficar no Santos, que você gostava da cidade, que você estava feliz em Santos. Você segue feliz em Santos? Você pensa em pedir demissão, de entregar o cargo? Sim, me sinto muito bem nessa cidade e não peço demissão. Ele não pede demissão. A pergunta que não quer calar. Carille, você tem ido no mercado? Você está indo no supermercado esses dias aqui em Santos ou está de boa? Ou está mandando a empregada fazer sei lá, alguém da família? Você está indo no mercado? A pergunta é essa. Ou você está pedindo delivery? Está pedindo delivery, Carille? Já que você disse que não tem contato com a torcida, seria bom você pegar agora, no domingo, que vai estar de boa, dá um rolê na praia. Vai dar um rolê, vai andar na praia, Carille. Né? Chinelão e tal, faz ali do Zé Menino até a ponta da praia. Você é ex-atleta, está de boa. Dá um rolezão desse. E aí você vai parando na torcida ali, os caras vão te trocar uma ideia. Fala, pô, professor, assim não dá. Então, você adora a cidade, mas você tem andado pela cidade, você tem ouvido, você tem saído da rede social, talvez, dos seus assessores que monitoram a rede social, para ouvir o que o povo tem a dizer? Torcedor normal, né? E é lógico que você não pede demissão, porque você está sentado na multa, né? O respeito do torcedor você já perdeu. O campeonato você pode até ganhar, vai até entrar para a história, né? O campeão da Série B pelo São Paulo, porque você vai mais ganhar dinheiro. Carille, boa noite. Na primeira resposta ao Felipe Camargo, você citou um pouco sobre o Rainer. Eu queria voltar nesse assunto que eu acho que ficou um pouco superficial sobre a escalação dele. Hoje você colocou 4 laterais em campo, o Rainer, Rodrigo Ferreira depois, Souza, que saiu para o Rodrigo, e o Sherman, que entrou no Rainer. 2 falharam em gols. Só que a torcida estava questionando muito por que o Rainer foi titular. Eu até fui levantar alguns números, porque, como você falou, a gente acaba não tendo acesso a treino, não tem uma relação muito próxima. Então, procurando justificativas, procurando entender, buscar números do Rainer. E tanto em passes, cruzamentos, viradas de jogo, finalização, gols, assistências, dribles, desarmes, interceptações, os números do Sherman são superiores, tanto em média quanto no total, tentando aproximar os números. Foi difícil encontrar uma justificativa. Você citou que o Rainer foi bem contra o Guarani e um outro jogo, Paysandu. Obrigado. Mas eu gostaria de entender o que, então, que ele foi bem, o que ele fez bem nesses jogos para justificar, mesmo quando, por exemplo, números, que é o que a gente tem acesso, eu não consegui encontrar uma justificativa. Eu não gostei do jogo do Sherman contra o Guarani, né? Muito abaixo, o adversário entrando por ali, não criando, não jogando, e ele fez um bom jogo, marcou e chegou contra o Paysandu lá, quando o Rodrigo estava com o amarelo que eu faço no intervalo, e também faço em Campinas no intervalo, porque o Sherman não vinha bem no jogo, né? Por isso a escolha. Onde o primeiro tempo funcionou. No primeiro tempo a gente rodou bola, chegamos pelos lados, chegamos pelo lado esquerdo bastante ali com o Souza, com o Guilherme, com o Patati aqui desse lado, flutuando um pouquinho mais para que o Rainer passava, a gente conseguiu jogar no campo da Ponte Preta, né? Por isso a escolha. Carille, Juliano, boa noite aqui, boa Jardim. A minha pergunta é a mesma para os dois. Vocês citaram o Juliano hoje, principalmente, o Carille contra o Avaí, se eu não estou enganado, falou a mesma coisa, da dificuldade do Santos rodar a bola de um lado para o outro. O Juliano citou no segundo tempo da partida de hoje. Isso já aconteceu também em outros jogos, como eu falei, o Carille cita, acho que contra o Avaí, se não estou enganado. Isso não é uma preocupação de vocês? Por que acontece de forma repetida? No nosso primeiro tempo a gente conseguiu circular bastante, cara. Bastante, né?
Pituca e Schmidt participando muito do início da construção, o Juliano flutuando ali junto com o Wendel, Guilherme um pouco mais por dentro, o Souza mais espetado lá junto com o Rainer do outro lado. A gente conseguiu circular bastante, assim, que o porquê que a gente não conseguiu fazer isso no segundo tempo com um jogador a mais, né? Esse é o questionamento maior, essa é a cobrança maior comigo, com os jogadores, de querer entender o porquê. Desrespeito, achou que o jogo estava resolvido, né? No futebol a gente sabe que isso não existe, não pode, né? E a gente pagou pelas nossas atitudes dentro de campo. Tá bom, chega. Pagou pelas atitudes dentro de campo. Deixa eu tirar o desculpas esfarradas aqui, esfarrapadas. A pergunta do Edu de circular. Circulou contra a Ponte e os outros jogos que não circula a bola e quer só bicão para frente. Tá aí a palavra de Fábio Carille e de Juliano, seu assecla, seu jogador, seu defensor, e nada da diretoria do Santos se manifestar. Enquanto eu estava gravando esse vídeo aqui, que eu coloquei aqui para vocês em modo estreia, o De Olho no Peixe já disse que vai ter uma reunião para definir o futuro do Fábio Carille. Então, meus amigos, vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas horas no sábado, porque vocês viram o que ele disse. Na teoria é tudo lindo, na prática é outro universo. Tá bom? Falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884. 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. E também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e, se quiser, torne-se membro do canal. E eu estou colocando nos nossos links e descrições aqui para você me seguir no Threads. E também eu criei um canal no WhatsApp com as atualizações aqui do Canal 10 e com outras informações que vira e mexe. Eu vou soltar um áudio para vocês por lá, né? Fazer uma análise. Faço muita análise no meio da rua. Estou andando, estou mandando áudio para vocês aqui, né? Um conteúdo extra para vocês ficarem sempre ligados no nosso trabalho aqui no Canal 10. Voltamos em edição extraordinária. Neste sábado ainda vai ter vídeo com os jogos da base, né? O Sub-17, pelo que eu vi, contra o Mirassol ganhou, meteu 4-0, eu acho, pelo que eu vi rapidamente, em cima do Mirassol fora de casa. O Sub-15 ganhou também, vai ter jogo do Sub-20, mas aí eu faço uma análise mais bonita depois para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.